Bom dia. Dando continuidade à aula, nós vamos entrar no módulo 13 e o próximo vídeo vai ser sobre o módulo 14. Bom, vou separar os vídeos. Então, o segundo vídeo que vai estar lá disponível sobre o módulo 14, a gente vai trabalhar o período helenístico e o demais da sociedade grega. A sociedade grega, se nós formos analisar todas as grandes sociedades que nós já estudamos aqui, que vai desde as sociedades se formaram na Mesopotâmia, no Egito Antigo, o último módulo anterior, que no caso foi os hebreus, fenícios, ela vai ser a penúltima grande civilização que vai surgir no mundo antigo. Depois os gregos vão ser dominados pelos macedônios, e esses mesmos macedônios vão ser dominados por Roma, que vai ser o último grande império do mundo antigo. Bom, ou seja, aquela cultura grega que nós vamos entrar hoje nesse período, a formação somente da política, o módulo 13, você vai ter essas tradições tanto na arte como questão da religião, da literatura. Esses fragmentos dessa sociedade vão ser incorporados por outras sociedades. Os gregos serão dominados pelos macedônios. Muita coisa da cultura grega pelos macedônios. Quando os macedônios são dominados pelos romanos, que também irão dominar o povo hebreu, que nós já estudamos no capítulo anterior, os fenícios, os egípcios, cada traço cultural desses povos vão para Roma. E como Roma vai ocupar uma região que é a região ibérica, e na Idade Média você vai ter o surgimento ali da formação de um estado que é Portugal. E Portugal, no finalzinho do século XV por XVI, com as grandes navegações e a chegada de Portugal aqui no Brasil, no período de colonização, esses traços todos são ou formam uma parte da sociedade brasileira que vai sofrer também influência da cultura afrodescendente e da cultura nativa da terra, que é o índio. Então eu quero que vocês entendam que a cultura grega ela é uma cultura milenar que até hoje influencia na literatura, nos cinemas. Muitos dos heróis gregos eles se tornaram referência para a criação do cinema. Sem contar que no início do livro aí você tem uma série americana, que é o Próximo Barco, que deve estar na 6ª ou 7ª temporada, e a base da 4ª temporada é o livro Odisseia e Ilíada. Bom, então eu quero que vocês entendam que a cultura grega ela influencia até os dias de hoje. Bom, e para a gente entender como ela se formou, o mundo grego não era um estado, um país formado. Era um conjunto de cidades que nós chamamos de polis. Hoje, se nós formos na Grécia, que é um estado formado, um país, é uma diferença bem grande do que era a Grécia anteriormente. Bom, por exemplo, a Grécia inicialmente era politeísta. Você tinha crença em vários deuses. E cada cidade dessa, cada polis dessa, você tinha uma crença. Hoje, a Grécia ela é cristã ortodoxa. Tá? É uma variação da Igreja Católica. Essa mesma Igreja Católica que vai passar por uma divisão no século X, que nós vamos estudar no 7º ano. Então a Grécia Antiga, o primeiro período, que é o período homérico, esse período se dá porque a grande base da informação da sociedade grega vem de Homérico, somente na sua obra Ilíada e Odisseia. Nós conhecemos essas obras aqui no nosso mundo ocidental, mas como a famosa Guerra de Troia, onde você teve aquele cavalo, que dentro desse cavalo foi colocado soldados, enquanto a cidade toda dormia. Esses soldados desceram e abriram o portão para a cidade ser invadida. O filme Troia, que foi lançado em 2004, se vocês forem ver o filme, a Guerra de Troia ali parece que durou apenas 4 ou 5 dias. Na verdade, essa guerra durou anos.
acredita-se, mais de 5 anos. E no final dessa guerra, você vai ter a queda de Troia. Então, esse período histórico ele é narrado por Homero e é dele uma das principais fontes para nós sabermos como essa sociedade era montada. É claro que a arqueologia de hoje, principalmente com os inícios dos estudos a partir do século XIX, sempre traz uma nova visão desse mundo grego, que é um mundo, é uma sociedade que eu falo milenar. Bom, então, a questão do cavalo de Troia, ali inicialmente você tem aquela versão que a rainha foi Helena de Troia, ela foi capturada e o mundo grego se uniu para honrar a honra do seu rei, do seu marido. Só que na verdade o que você vai ter ali, a gente vai ver mais um pouquinho à frente, somente no seguinte módulo, são disputas comerciais entre as cidades. Mas vamos entender como a sociedade grega inicialmente ela era formada. Você tinha cidades, que eram as polis, cada cidade era independente uma da outra. Essas cidades você tinha os genos, que eram grupos de famílias originais desse mundo grego, e esse chefe, cada geno desse era os pater. Com o passar do tempo, aquela região toda ali da Grécia, a população foi cada vez aumentando, esses genos foram se unificando e deram origem às primeiras polis, ou cidades. Juntamente com esse grupo, você tinha os escravos. Na sociedade grega, você tinha dois tipos de escravo. O de dívida, que era aquela pessoa que não conseguia pagar suas dívidas, ela se tornava altamente escrava. E você tinha aqueles escravos por guerras. Bom, como eu falei anteriormente, apesar do mundo grego ser formado por cidades independentes, que eram as polis, que eram chamadas de cidades-estados, era comum nessas cidades, entre elas, se guerrearem por questões políticas, questões comerciais. Bom, e muitas das vezes, quando vocês forem ver o filme Troia, vocês vão ver ali logo no início 2 exércitos imensos prontos para guerrear, e cada lado escolhe um campeão, e o campeão ganha, é o Aquiles, que também vem desse período homérico, e como ele ganha, o lado que ele participa do exército sai vitorioso. Também era comum entre essas cidades, em vez de desperdiçarem seus homens, você escolher um campeão de cada lado e se decidir numa batalha até a morte quem iria sair ganhando. Bom, então você já vai ter uma sociedade já formada inicialmente, que vai ser o pater no início dessa pirâmide social, e juntamente com esse pater você vai ter as fratrias. Essas fratrias ou eupatriatas eram restantes da sociedade grega. E lá na base da pirâmide você tinha os escravos. Então você tinha os paters, que eram os chefes dessas polis. Essas polis foram se aglomerando e unificando famílias. Você tinha os fratrias e os eupatriatas, que organizavam toda essa parte da sociedade. E na base dela você tinha uma sociedade escrava, lembrando, por dívida ou por disputas de guerra entre essas polis. Bom, é claro que o mundo grego, depois quando ele se expande, ele cria colônias por todo o mar do Mediterrâneo. Os escravos não somente irão vir dessas disputas das cidades-estados, e sim de outras regiões do mundo antigo conhecido. Bom, então você tinha essas polis, homens livres, e também você tinha uma grande parte escrava. A maior parte dessas cidades era formada por escravos. Um outro império que vai, a sua base econômica, nós vamos ver lá até o final do ano, que vai seguir esse mesmo modelo bem parecido de economia, vai ser o Império Romano. Só que diferente do mundo grego, o Império Romano ele vai sucumbir por uma questão econômica e pela falta de escravos. A gente vai entender porque a escravidão é tão importante no mundo grego e principalmente no romano até o final do ano. Então, inicialmente, esse governo dessas polis
A que mais se destacou inicialmente foi a polis de Atenas. Inicialmente você tinha ali uma monarquia formada por basileus, e essa monarquia você tinha uma centralização de poder. Bom, é claro que essa centralização inicialmente, que favorecia um grupo bem pequeno dessa polis, isso gerou conflitos, tanto nas questões de direitos da justiça, já que ali você vai ter o surgimento dos primeiros códigos, que hoje nós chamamos de lei. Ou seja, se nós percebermos, como as outras sociedades que nós estudamos, a partir do momento que ela cresce, há uma necessidade de uma coisa que hoje no mundo nós chamamos de conjuntos de leis. Bom, essas leis que foram criadas na sociedade egípcia, na sociedade mesopotâmia, na sociedade hebraica, dos fenícios, elas são fundamentais para regulamentar o que nós somos de sociedade. Da mesma forma, ela que garante até os dias de hoje os nossos direitos e deveres, tá bom? Eu quero que vocês entendam que é mais uma contribuição das sociedades antigas, tá? É claro que as leis de hoje elas sofreram alterações. É claro que existe particularidades de leis e isso depende de cada formação judicial ou judiciária de cada estado. Então, o conjunto de leis que nós temos aqui no Brasil não é o mesmo ou algo parecido que se aplicado em outro estado como na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Bom, e outra coisa fundamental, apesar de quando viajarmos para fora do país, nós não sermos cidadãos de origem ou que não tenha, claro, aquela cidadania, por exemplo, de Portugal, a partir do momento que você pisa no solo daquele outro estado, você é sujeito ao conjunto de leis. Bom, isso foi uma coisa construída no decorrer dos séculos. É claro que durante um tempo isso não valia em alguns lugares, mas hoje você pisou no Japão, a partir do momento que você pisa no solo japonês, você tem que seguir as leis daquele país. Bom, então é fundamental quando, se um dia viajarem para fora do estado brasileiro, se informarem sobre hábitos, costumes e principalmente leis. Tá bom? O que para nós pode ser uma coisa normal, dependendo do lugar que se vai, não é considerado uma coisa aceita numa sociedade. Tá bom? Então essa monarquia que é gerida, ela cria uma certa confusão, porque você vai ter uma centralização de poder. É claro que com o passar do tempo iniciou-se questionamentos, uma pequena revolta, e esses basileus eles perdem esse poder. E aí você tem a formação do que nós chamamos hoje de uma oligarquia. A oligarquia, diferente da monarquia, onde a monarquia você tem a concentração de poder em poucas pessoas, a oligarquia você só aumentou um pouquinho só essa distribuição de poder. Mas a base da pirâmide, que é os escravos e tanto os eupatriatos, eles praticamente não ganharam muita coisa com isso. Bom, então a oligarquia é um governo de poucos, onde poucos governam e esses poucos que governam têm direitos bem diferenciados do que é a base lá de baixo da pirâmide social. Bom, e quem era essa base da pirâmide social? Essa oligarquia, apesar dela dar direitos à sociedade grega, você ainda conseguiu gerar o descontentamento, lembrando dos eupatriatos, novamente eles, que eram formados por comerciantes e agricultores. Bom, esses comerciantes eles queriam participar mais da política de Atenas e da mesma forma os agricultores eles queriam acabar com a escravidão por dívida. Bom, lembrando que escravo na sociedade grega, somente na polis de Atenas, você se tornava escravo por guerra ou por dívida. Mas por que Atenas está sendo a primeira polis a ser discutida aqui, já que existiram mais de 10 polis na sociedade grega? É porque esse conjunto de transformações, isso vai gerar lá na frente o que nós chamamos de democracia. Bom, então quando chega no século VII a.C., você vai ter um governante Salom, um governo oligárquico, em que ele anula a dívida por escravidão.
Isso se dá como uma forma de tentar apaziguar os conflitos sociais que você tinha em Atenas, da mesma forma que ele aumenta a participação política dos comerciantes e cria uma coisa chamada cidadania. Mas cidadania, diferente do termo que nós temos hoje, a cidadania em Atenas só era de direito àqueles que eram nascidos na cidade. Então, quando você tinha estrangeiros e escravos, eles não tinham os mesmos direitos. Ou seja, de certa forma, ele dá uma esfriada na questão social, dando mais direitos às classes mais baixas dessa pirâmide, mas ele continua excluindo escravos e o que seria estrangeiros, ou como eles chamavam de metecos. Bom, só que essa garantia de direitos na sociedade grega, grega somente na ateniense, ela vai atingir muito pouco, bom, porque grande parte da sociedade ateniense ainda continua marginalizada, bom, porque grande parte da sociedade era formada de comerciantes, agricultores e uma maciça parte de escravos, bom. E é claro que o homem livre naquele período ele não trabalhava. A função desse trabalho era diretamente ligada aos escravos. É por isso que a escravidão na sociedade ateniense e lá na frente na romana são uma base da economia. Bom, quando chega no ano 545 a.C., você vai ter o governo de Tirano, onde você ter ou tirania, né? No caso do governo de Tirano, ele faz uma redistribuição novamente de funções, dá mais direitos àqueles que, de certa forma, reclamavam da falta da participação política. E quando chega no governo de Cilestes, você tem uma transformação completa, onde ele põe fim a essa oligarquia e dá início ao que nós chamamos de democracia, que é a participação do povo nas questões políticas da sociedade. Só que a democracia lá de trás era diferente da democracia de hoje. Vamos entender isso. Quando ele cria a democracia, ele dá direito a voto a uma parte dessa sociedade, já que a oligarquia e lá atrás a monarquia você não tinha esse direito. E as únicas pessoas que não podiam participar desse direito ao voto eram os metecos, como eu acabei de falar agora, que eram os estrangeiros. Você tinha que ter nascido em Atenas para ser considerado um cidadão ateniense. E da mesma forma, as mulheres também não tinham direito a voto. Da mesma forma que esses metecos estrangeiros, eles podiam ser comerciantes, mas não tinham direito à propriedade privada. Bom, a democracia de hoje, aqui no Brasil, um exemplo, ela é diferente daquele início lá de período, né? Aqui, no caso, todos a partir de 16 anos têm direito a voto. As mulheres passaram a ter direito a voto a partir da década de 30 do século passado, ou seja, é recente, bom? Somente no governo de Getúlio Vargas, que vocês irão estudar no nono ano, em que o direito ao voto foi concedido não só para as mulheres, como também a outra parte da sociedade. Antes da República aqui no Brasil, você teve um sistema de governo monárquico, em que o direito ao voto, e isso também acontecia lá em Atenas, além de ser concentrado em um grupo pequeno, claro, você tem que ser nascido aqui, no Brasil monárquico, esse direito ao voto se dava àquele grupo que tinha condição financeira, dinheiro ou terra. Então, quando você tira essa democracia do povo, você mantém quem está lá em cima sempre no poder. Bom, hoje no Brasil você não tem isso. Bom, hoje, a partir dos 16 anos, com título de eleitor, você pode votar. E o estrangeiro que tiver cidadania brasileira, reconhecida através de documentação, ele também tem um direito ao voto. E o brasileiro que está fora do país, o Estado brasileiro ele organiza sessões de voto, que podem ser em embaixadas ou representações políticas,
e que é colocado uma urna, e ali o brasileiro ele pode fazer o seu exercício de cidadania. Agora, a questão de quando você se torna cidadão, você tem cidadania de um outro país, se você pode voltar ou não, isso depende muito da legislação de cada país. Tá bom? Então você vai ter a democracia como uma forma de participação maior do povo, só que essa participação era limitada somente a pessoas que tinham uma certa renda. Metecos, escravos e mulheres não tinham esse direito, tá bom? No caso das mulheres em Atenas, as mulheres elas quase não saíam de casa, tá? Na sociedade ateniense, a função da mulher era ter filhos, cuidar de casa e essa participação da sociedade durante muito tempo. Bom, diferente de uma outra polis, a polis espartana e tantas outras em que a mulher ela tinha maior participação política. Bom, então você vai ter uma polis montadas. Atenas cria o que nós temos hoje como berço, que é a democracia. Ela cria o termo que nós chamamos de cidadania, e com o passar do tempo, esses termos, tanto democracia como cidadania e um outro termo chamado política, ela passa por séries de transformações. Essas transformações vão se dar em diferentes âmbitos, isso depende de cada estado. O estado que eu falo hoje em dia, no caso, são os países, tá? Então você, em alguns países hoje do mundo, você vai ter maior liberdade política, outros nem tanto, bom? E a democracia é um exercício que todos nós, como cidadãos, temos o direito. Lembrando que cidadão hoje, na Constituição brasileira, são considerados todos aqueles que portam ou nascidos aqui no Brasil, e a Constituição brasileira nos garante, claro, direitos e deveres como cidadão. Bom, esse conjunto de regras, de certa forma, ela é pensada para que a sociedade seja justa. Bom, e através do exercício da democracia, da política e hoje do voto, se deve se respeitar, como se diz o ditado popular, a voz das urnas, né? Além dessa questão da democracia, da política e do surgimento dessas polis, o mundo grego também ele vai contribuir com outras peculiaridades, como a filosofia, que você vai ter Sócrates e Aristóteles, você vai ter uma contribuição também na questão da matemática. A filosofia do mundo grego, ele basicamente questiona a existência humana. Penso, logo existo. É claro que esse pensamento ele vai voltar com força, a gente vai ver isso lá no 7º ano, quando tivermos o renascimento cultural, que é a base dessa transformação cultural que vai acontecer há 1000 anos à frente. A base vai ser o mundo grego, com um traço também do mundo romano. Bom, uma outra contribuição do mundo grego, você vai ter os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, o último que foi realizado aqui no mundo, né, que foi realizado aqui no Brasil, e o que seria realizado agora em Tóquio, é bem diferente dos jogos lá atrás, tá? Lembra que eu falei no início que às vezes essas cidades se resolviam esses conflitos escolhendo um campeão, e desses campeões surgiram mitos como Aquiles? Algumas dessas disputas elas também se davam através desses Jogos Olímpicos. Com o passar do tempo, passou a estar ligado diretamente à questão religiosa. Religiosa, claro, politeísta. Tá? O primeiro jogo olímpico que se tem notícia foi no ano 776 a.C. Bom, e esses Jogos Olímpicos só podiam participar homens, mulheres não participavam. Bom, e entre as modalidades você tem a maratona, que até hoje é utilizada, tem esse módulo, tem essa questão de disputa nas Olimpíadas. Você tem corrida, que é a parte prática, e com o passar do tempo outras modalidades foram incluídas. Só que esses Jogos Olímpicos, eles terminam quando o mundo grego e depois o Macedônia sucumbe para o Império Romano, e só vamos ter que são os Jogos Olímpicos da Modernidade em 1886.
tiveram poucos atletas participando, poucos países, no máximo uma delegação de 250 pessoas, somente homens. E nessas modalidades você vai ter o ciclismo, esgrima, natação e a famosa corrida de maratona. É claro que os Jogos Olímpicos de hoje você tem modalidades, muito mais modalidades, e a cada jogo olímpico você tem a inclusão de novas práticas de esporte. Se eu não estiver enganado, essa do Japão seria incluída até o skate. Bom, e o legado olímpico que fica, hoje a Olimpíada ela tem uma função completamente diferente do que era no mundo grego. A Olimpíada de hoje você tem um simbolismo da união desses povos. E o primeiro Jogos Olímpicos tiveram da Era Moderna. Quem saiu ganhando na quantidade de medalhas foram os Estados Unidos e depois a Grécia. Até hoje, os Jogos Olímpicos, quando eles se iniciam, você tem o início se dá na cidade de Atenas, onde a pira olímpica é acendida com o sol, e essa tocha que simbolizava lá atrás a união dessas polis, ela percorre o mundo através de uma corrida até chegar ao seu ponto final, onde ela é acesa, e essa chama simboliza a união de todos os povos. Bom, uma outra contribuição também do mundo grego é o teatro. Bom, para quem nunca foi no teatro, se vocês repararem, vocês vão ter uma máscara que é sorrindo, que é a comédia, e uma máscara com o símbolo de triste, que é a tragédia. Tanto a tragédia como a comédia, de certa forma, era uma crítica aos governos dessas cidades, estados. Bom, a tragédia geralmente conta histórias de heróis feitos como os trabalhos de Hércules, os feitos como Ilíada também. O teatro grego também só era contracenado por homens, mulheres não participavam. E durante muito tempo, até na Idade Média, na Europa, por exemplo, a Inglaterra, era proibido pisar mulheres no tablado. Quando você tinha mulheres em cena, que se pedia mulheres na peça teatral, eram homens se vestiam de mulher para se passarem por esse papel. Bom, e no caso, a comédia, que hoje está diretamente ligada a você rir, lá atrás a comédia era uma forma de crítica somente à política. Já que lá em Atenas vivemos uma democracia em que você poderia opinar, inicialmente uma pequena parte do povo, era através da comédia que você dava aquela crítica sobre uma situação daquele período, dessa época. Então você tem o surgimento das polis, você tem o surgimento das cidades-estados, você tem a formação de um primeiro grupo social, que são os gênos, que eram comandados pelos pater. Com o passar do tempo, a sociedade se monta entre eupatriatas, escravos. Entre os eupatriatas você vai ter o surgimento dos comerciantes, dos agricultores, a busca de melhores direitos entre a sociedade ateniense. Com o tempo gerou o que nós chamamos de, inicialmente, uma monarquia, depois você vai ter uma oligarquia e, por último, uma democracia e o surgimento do que nós chamamos do termo cidadania. E essa mesma cidadania, e como essa democracia e a política, com o passar dos séculos, ainda passam por transformações. Bom? Ou seja, a sociedade ela deixa de ser comandada apenas por um pequeno grupo no decorrer dos séculos e passa a ter um governo escolhido pelo povo, juntamente com a herança dos Jogos Olímpicos e do teatro, da filosofia e outros costumes também, tá? O modo de se vestir, alguns termos você também tem do mundo grego. E a religião, é claro, que vocês veem principalmente em alguns desenhos ou filmes, como o Cavaleiro do Zodíaco, que tem na Netflix, que era um desenho que iniciou-se na década de 80 para 90 no Brasil, pela antiga Manchete, que era um sucesso imenso. Você tem heróis nas histórias em quadrinhos,
Você tem um conjunto de livros, Percy Jackson, se eu não estiver enganado, e tem o Ladrão de Raças, que são 3 livros. Ali você tem a cultura grega toda descrita e trazida para os dias atuais. Uma heroína da DC que nós temos aí é a Mulher Maravilha. Bom, se vocês repararem, aquilo ali é o mundo grego, já período macedônio, e que você vai ter a introdução das Amazonas. Você tem uma mitologia grega que é levada para os dias de hoje e essa inicialmente nas histórias em quadrinhos, na televisão na década de 70 e no cinema década de 80 e na atualidade. Então às vezes nós temos contato com esse mundo grego e nem percebemos que ele está até hoje, apesar desse mundo grego não existir mais, hoje ser um país, a Grécia, e lá você ter uma religião ortodoxa cristã, está bem presente nos dias de hoje. Então vamos entrar daqui a pouco no próximo vídeo, e nesse próximo vídeo nós vamos estudar a segunda parte da sociedade grega. Bom, até o próximo vídeo então.